Ok, glória a Deus, bendito seja a Cristo Jesus. Eu sou o Pastor Van, quero parabenizar você do canal, pela sua presença, pela sua oração, pelo seu irmão em Cristo Jesus, Pastor Van. Os meus sinceros agradecimentos aos 84 inscritos, vamos fazer esse número crescer, quero chegar pelo menos nos 100 inscritos e me dedicar cada vez mais a esse estudo, à Bíblia, ao estudo sagrado, às revelações da graça de Cristo Jesus. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os anjos caídos, ou os espíritos. Anjos são espíritos, amém? Que é conhecido na Bíblia como os que se rebelaram contra Deus, né? Então vamos lá. O que os espíritos, agora daqui para frente, concentração, a mente de Cristo, os olhos na Bíblia, no telão aí, eu estou usando esta versão aí que você está vendo, a Almeida corrigida, fiel, mas poderia usar qualquer uma, dá no mesmo caminho, a fonte é a mesma. Muda um pouquinho, pouca coisa, mas o objetivo ele é o mesmo, certo? O entendimento é o mesmo. Então, Almeida corrigida, fiel, a versão. Eu gosto de usar também a NVI. Então vamos lá, vamos dar continuidade. E lembra, no estudo passado, no finalzinho eu fiz uma pergunta, eu sempre deixo uma pergunta, o que os espíritos imundos, ou os demônios, anjos caídos, causavam nas pessoas no tempo de Cristo, no tempo de Jesus. Lembre-se que quando Jesus nasceu, ali foi iniciado os últimos dias. Isso é muito importante mesmo. Então, tudo que teria de acontecer entre o nascimento de Cristo, os últimos dias, até a queda do templo profetizado por Jesus em Mateus 24. Então, tudo aquilo ali, toda manifestação, o diabo, lá no livro do Apocalipse, é escrito que o diabo sabia que lhe restava pouco tempo e ele teria que enganar, se manifestar, levar o povo a descrer em Deus, em Cristo. Quando Jesus nasceu, o diabo disse, agora pronto, acabou, tem pouco tempo. Ele sabia do que iria acontecer com ele, que ele já tinha sido sentenciado, ok? Então, o que acontecia com as pessoas no tempo de Cristo? O que acontecia com elas? O que o diabo fazia, deixava, marcava aquelas pessoas? Que tipo de enfermidades, vamos dizer assim, que tipo de enfermidades ele operava, ele manifestava na vida das pessoas? Agora, no tempo de Cristo, no tempo de Jesus, o filho de Maria, o judeu, ok? Vamos ver. Bom, Mateus capítulo de número 9, esse é o texto que nós vamos ler, Mateus capítulo de número 9, e o versículo 32 e 34, de 32 a 34, que diz assim, e havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Presta bem atenção aqui nesta leitura. Está aí no telão. Trouxeram na presença de Cristo, de Jesus, um homem mudo e endemoniado. 33. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. 34. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Aqui você já sabe de cor, já está mais do que saturado,
né, alimentado, já conhece quem é este príncipe dos demônios, certo? Um dos primeiros príncipes, ele foi criado, né, junto com Miguel, também um dos primeiros príncipes, isso aí você já sabe, ok? Então, a questão aqui é o seguinte, olha só como é que está escrito no versículo, o que diz o versículo 32, diz assim, e havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Ou seja, no grego, no original do grego, foi escrito assim, anthropon, kophon, daimonizomenon, ok? Então, esta palavra que você leu aqui, daimonizomenon, que é endemoniado, trouxeram este homem na presença de Cristo mudo, né? Kophon e endemoniado. Muito bem. Agora, mudo, presta bem atenção aqui agora. Mudo vem de um adjetivo grego, kophos, kophon, kophos, para mudo, que quer dizer incapaz de falar. Este homem ficou incapaz de falar, impossibilitado de falar, que não pode falar. Lucas, a gente for lá para Lucas 11:14, se a gente for lá para Lucas, capítulo 11, e o versículo 14, o que é que diz? Aqui, ó. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, kophos, mudo. E aconteceu que saindo o demônio, né? Que saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Voltando lá para Mateus, este camarada, certo? Ele tinha um demônio e se apresentava mudo. Olha o que os demônios, na época de Jesus, isso aqui é na época de Jesus, né? O carpinteiro, o Emanuel, o filho de Maria. Então, voltando lá para Mateus 9, 32, certo? E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Mudo e endemoniado. Muito bom. Kophon, daimonizomenon. Mudo e endemoniado. Então, para mudo aqui, o grego usa, né, kophos, para dizer que ele era incapaz, este homem, incapaz de falar. Ou seja, ele estava impossibilitado de falar. Ele não poderia falar porque tinha algo nele que o impedia de falar. Ok? Muito bem. Para endemoniado, aqui ó, mudo e endemoniado, Mateus, que escreveu esta carta, este livro, Mateus, usa um verbo daimonizomai. Este verbo grego significa dizer estar endemoniado. Este homem está endemoniado, mudo e endemoniado. Possesso, esse homem está possesso. Todos que vinham a ele diziam, ele está possesso. Ou seja, ser dominado por um demônio. Ser dominado por um demônio. Mateus 8, olha o que diz Mateus 8, versículo 16, diz o seguinte, ó. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados
E ele, com a sua palavra, expulsou, né? Expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Preste atenção aqui. Presta bem atenção aqui. Se demônio aqui é carne, né? Se demônio aqui é a carne, né? Ou é a enfermidade, sei lá como dizem aí. Se demônio aqui é carne, como é que a Bíblia diz, como é que Mateus escreve que trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos. Mas não foi suficiente. Expulsou os espíritos e eles ficaram o quê? Doentes ainda. Então, se fosse aqui só a carne, ele teria expulsado os espíritos e eles teriam sido curados. Sim ou não? Sim. Mas Jesus expulsou os espíritos e teve que curar todos os que estavam enfermos. Expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. No tempo de Jesus, a manifestação ou as manifestações demoníacas era de tal maneira que somente o poder de Cristo poderia aniquilar, né, a ação demoníaca na vida de uma pessoa. Somente. Então, para isso Jesus veio a este mundo, morreu e ressuscitou para aniquilar, para destruir a ação do diabo na vida da igreja, dos seus eleitos, dos escolhidos, dos nascidos de novo, dos filhos de Deus. Então, no tempo de Jesus, o que mais tinha era manifestação demoníaca, enfermidades lançadas pelos demônios, espíritos malignos ou os anjos caídos, que eles tomavam posse, né, daquele corpo, daquela mente. Muito bem. Agora, então, ser endemoniado, segundo Mateus, era ser dominado por um possesso. Aqui, ó. Mateus capítulo de número 9, Mateus 9, e o versículo de número 32, aqui. E havendo eles tirado, trouxeram um homem mudo e endemoniado. Segundo Mateus, endemoniado era a pessoa estar possessa ou ser dominada por um demônio. Você viu Mateus 8,16. E o versículo 28. Dominada por um demônio. Então, o endemoniado está possuído, afligido, atormentado por um espírito mau. Endemoniado não é você estar enfermo, não. A enfermidade, tem enfermidade patológica e tem enfermidade espiritual, sim. Então, endemoniado é estar possuído, segundo Mateus, porque ele usa este termo aqui, daimonizomai. É um palavrão grego, mas você vai treinando e é assim que sai. Então, segundo Mateus, que usa este termo para dizer que a pessoa, este ser aqui, e havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Endemoniado é estar possuído, afligido, atormentado por um espírito mau. Isto dentro de Mateus, Marcos e Lucas é inegável. Você não pode negar, nós não podemos negar. Eu sou pregador, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí. Eu, pastor Van, eu anuncio, eu prego, né, sobre a escatologia consumada, que Jesus veio em 70, o Filho do Homem fez juízo. Estou cansado de dizer, a grande tribulação já aconteceu, nunca mais, não houve antes de 70, nem haverá depois. Pode estourar
a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, a última guerra mundial, mas não será comparável com o que houve aos judeus em 70. Então Jesus veio, fez juízo, houve a consumação, houve o arrebatamento da igreja para os judeus e a igreja de Pedro, de Paulo e de João no tempo deles. Então tudo isso já aconteceu, houve o julgamento de Satanás, mas eu não posso negar, meu irmão, minha irmã, o que a Bíblia diz. O texto é nítido, o texto aqui é sagrado, o texto aqui é revelador. O que nós estamos vendo, o que você está vendo aí, certo? Então, endemoniado, está aqui o termo aqui, ó, e havendo eles retirado, trouxeram um homem mudo e endemoniado. Ele estava endemoniado. Por quê? O termo endemoniado está possuído por causa do termo grego, certo? Afligido, atormentado por um espírito mau. Olha o que diz capítulo 4 de Mateus e o versículo de número 24. O que é que diz? Diz assim, ó. E a sua fama, a fama de Cristo Jesus, correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, né? Olha só os tipos de pessoas no tempo de Cristo. Todos os que padeciam, vírgula, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, vírgula. Outro tipo de pessoa com outras manifestações. Os endemoniados, vírgula. Os lunáticos, problemas de mente, psicológicos, ok? Vírgula. E os paralíticos, e ele os curava. Então, meu irmão, minha irmã, dizer que o cara está endemoniado é a carne, não dá. As enfermidades da carne são essa aqui, ó. Padecer por algum problema psicológico, oprimidos, vem da carne, enfermidades, vem da carne, tormentos psicológicos, picos, né, de problemas, de pensamentos, afligido por algum problemas na família, financeiro, enfermidade, vem da carne, lunáticos, vem da mente, paralíticos, vem do corpo físico, né? Agora, endemoniados, meu irmão, vem de um espírito, ou os espíritos, né? Que fazia desse homem um escravo, ok? Então, eles eram possessos por demônios, e isso no tempo de Cristo. Isto eu não posso negar. Eu concordo, né, com a escatologia consumada, com meus irmãos. Jesus veio? Veio. Jesus vai vir? Vai, mas não. Nós que vamos a ele agora. Morreu, vai haver ressurreição dessa carne, desse corpo. Não, isso eu concordo com você. Mas eu não posso ir na mesma corrente teológica dos irmãos da escatologia consumada, porque o texto não me diz isso. O texto não me garante isto. Pelo contrário, todos os textos que eu leio, né, que eu pesquiso, que eu medito, diz que no tempo de Cristo Jesus, no tempo de Jesus, o humano, durante seu ministério terreno, houve várias e várias manifestações diabólicas de espírito, dos anjos caídos. Houve várias manifestações com demônios, com espíritos, né, rebeldes, os caídos. Então está aqui, olha só, correu toda a Síria e diziam-lhe todos os que padeciam, né? Todos os que padeciam, eram um grupo de pessoas oprimidos por várias enfermidades e tormentos, eram outro grupo de pessoas que tinham problemas. Os endemoniados, que eram possessos por espíritos, né? Eram endemoniados, possesso mesmo, tinha às vezes até uma legião de demônios. Os lunáticos, outra classe de pessoas, e os paralíticos. E Jesus curava todos. Então, endemoniado é estar possuído. Eu não posso negar isto, eu não vou negar isto. Então, se você não disser que o espírito
que possessão é da carne, que diabo é a carne, você não faz parte da escatologia, você não faz parte do evangelho da graça. Você que diz isso. Então eu prego o evangelho da graça, mas eu prego também o evangelho que me revela todos os acontecimentos. Eu não posso esconder para satisfazer o meu pensamento, aquilo que eu penso. Eu não nego a existência do inferno. Eu não nego, o inferno existe. Existe sim. O inferno, que é o lugar daqueles que estão sendo sentenciados, e ao morrer, a alma será, meu irmão, condenada para lá. Eu não nego o inferno. Eu não nego a existência de Satanás e os demônios. Eu não nego, eu não posso fazer isso. Ok? Eu não vou satisfazer uma doutrina, um pensamento, não. Eu vou defender o que a minha Bíblia diz. Amém? Glória a Deus. Então, era todos esses tipos de pessoas aqui, e dentre essas pessoas aqui, havia os possessos de espíritos malignos. Então, outras passagens que falam sobre os demônios e os espíritos imundos, ou espíritos malignos. Mateus 10:1, olha o que é que diz Mateus capítulo 10 e o versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem. Espíritos imundos, está aqui, ó. Espíritos imundos, no tempo de Jesus, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade, todo mal. Expulsar é uma coisa, curar é outra, ok? Está aqui, ó. Então, eles expulsavam e curavam, ou curavam e expulsavam. Eles não só chegavam na pessoa, né, e só curavam, acabou, o espírito ele ficava bom. Não. Algumas pessoas eram possessos, eles teriam somente que expulsar aquele demônio, aquele espírito, né, aquele espírito maligno, aquela possessão. Ele era expulso e a pessoa ficava curada, ficava sã, voltava ao estado normal, ok? Então, também podemos ver Mateus 12, olha o que diz, Mateus 12, versículo 24 e 28. Versículos 24 e 28, olha o que diz. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios. Expulsar. Você vai ver já o que é expulsar demônio. É o termo grego, expulsar. Expulsar os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, no entendimento dos judeus, Belzebu, Satanás, era o príncipe. E era mesmo, era o comandante, era o chefe, era o líder, certo? Era aquele que dava as ordens, que coordenava, que mandava. Então era Satanás, o príncipe, um dos primeiros príncipes. E ele era o príncipe, foi o príncipe que Paulo disse, que operava nos filhos da desobediência. Efésios 2, versículo 2. Então, mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, se referindo a Cristo. Dizia que Cristo fazia esse trabalho de expulsar os demônios, os espíritos malignos, por Belzebu, o príncipe deles. O versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Olha o que Jesus diz no 26. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Olha só, eu vou negar isto aqui? Ah, não, pastor, isso é uma parábola. Não, isto aqui não se encontra no original, não, isto aqui é carne. 27. O 27. E se eu expulso os demônios? Olha só, meu irmão.
Não negue. Quem falou isso foi Jesus. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. 28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus, pelo poder de Deus. Ok? Então, Jesus expulsou demônios, espíritos malignos. Ou quem eram esses espíritos malignos? Os anjos caídos. Aqueles anjos que se rebelaram, que de alguma forma, por permissão de Deus, eles deixaram, né, o seu estado natural, espiritual, e vieram para este mundo. Mateus capítulo 12, ainda, versículo 43, olha o que diz o versículo 43. E quando... Isso, irmão, olha, presta bem atenção aqui. Olha que revelação abençoada para quem não crê na possessão demoníaca, né? Para quem desacredita, para quem diz que isso aqui é carne, né? E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. A primeira coisa que nós vamos encontrar aqui. E quando o espírito imundo tem saído do homem. Ou seja, a pergunta que eu faço para você, meu irmão, da escatologia consumada, né? Pode sair algo que está dentro do homem, né? E o homem permanecer vivo? Se fosse a alma dele, o espírito dele, se você dissesse, beleza, eu ficava quieto, embora não aceitando, mas o texto diz que o espírito imundo sai de dentro do homem. Se sai, é porque ele entrou neste homem, certo? Então, se fosse a carne, vamos supor que se fosse carne aqui, e quando o espírito imundo, ou seja, quando a carne do homem sai do homem, não tem como conjugar isto aqui. Não tem como você entender. Isso é uma loucura, né? É uma escatologia, uma teologia louca de entendimento. Não tem como você entender isto aqui. Não cola, né? Não se encaixa isso aqui. Este espírito imundo é um espírito caído, né? Que entrou neste homem. Teve alguma forma, ele entrou neste homem. Cristo ainda não tinha morrido e os demônios estavam se apressando, né, nesse mundo deles aí. E quando o espírito imundo tem saído do homem, sai do corpo, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Agora, olha o que ele diz aqui no 44, né? Então diz, voltarei para a minha casa. O que é casa? O tabernáculo. É isso aqui, corpo. Então ele volta para a casa dele. De onde sair, ele retorna. Não dá para entender de outra forma. Eu acho que qualquer leigo, né, qualquer cristão que tenha pouco entendimento, vai entender desta forma também, né? Então, apesar que aqui nós vamos encontrar outros detalhes teológicos, mas o foco que é o espírito imundo veio, entrou, saiu daquela pessoa e retornou para aquela pessoa. Ou não é assim, não está escrito assim. Então diz, voltarei para a minha casa. Quem é que volta? Aquele espírito imundo que saiu. Voltarei para a minha casa, de onde o quê? Saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Aí ele diz, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, ou 7 enfermidades, ou 7 carnes. Não, 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos
deste homem piores do que os primeiros. Agora, olha para quem Jesus disse que este espírito tem acesso de entrar e sair, se manifestar, pintar e bordar. Assim acontecerá também a esta geração má. Não a mim nem a você, meu irmão, mas a geração má, ok? Marcos capítulo 1, vamos para Marcos. Espero que você esteja, eu espero estar podendo lhe ajudar. Você que tem dúvida, não, pastor, eu ouvi, né, alguns vídeos, algumas pregações, mas eu tenho dúvida. Eu espero que Deus esteja me usando para te iluminar, né? O nome do canal é Iluminados pela Graça de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu apertar aqui. Ok. Então, vamos lá. Continuando aqui. Marcos capítulo 1, versículo 23. Olha o que diz o versículo. Agora, presta atenção aqui. Tem coisas para a gente aprender aqui, né? Tirar nossas dúvidas com a Bíblia e não com qualquer coisinha que a gente ouve, levado por qualquer vento de doutrina, não. A Bíblia responde, ela responde. Marcos capítulo 1, versículo 23 ao 27 diz assim: E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. Ele não estava enfermo, ele simplesmente estava na sinagoga com um espírito imundo. Ou seja, aí ele diz, o 23, agora o 20 até o 27, dizendo: que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste 26, 23, 24, dizendo: que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. 25. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te. Cala-te. Olha que palavra Jesus. O que Marcos escreve aqui. Olha, se não é o Espírito entrou nele, como aquele homem. Olha o que estava dentro dele, um espírito imundo, um espírito caído. Olha só, diz aqui, e repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Porque Jesus simplesmente não o curou, né? E disse: esteja curado, enfermidade, né? Esta enfermidade esteja curado. Não. A Bíblia diz, Marcos diz, Jesus mandou ele calar a boca e disse: sai dele. Por quê? Então, 26, então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Saiu dele. Presta atenção nesses detalhes, para não ser enrolado nem levado. Houve sim manifestações grandes, né? Possessões de espíritos malignos, né? De anjos caídos, chamados de demônios. Houve sim no tempo de Jesus. O 27. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena e os espíritos imundos, e eles ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Quem obedecia ali a ordem de Cristo? Os espíritos imundos, ok? Então, agora, veja, olha as perguntas que nós podemos fazer dentro desse contexto. Algumas observações em Marcos capítulo 1, do 23 ao 27. O homem estava possesso de um espírito imundo. Possesso, lembra de possesso?
Ele estava o quê? Possuído. Versículo 23. Aqui, ó. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. Ele estava possesso. Ele estava o quê? Possuído, afligido, atormentado por um espírito mau, um espírito maligno, ok? Então ele estava possesso, beleza? Agora, segunda observação, o espírito imundo é quem fala. Olha só, versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem com o espírito imundo, o qual exclamou. Este espírito que exclamou aqui, foi ele que saiu, e o espírito do homem permaneceu nele. O espírito do homem não saiu não, porque ele não morreu. Tiago diz, quando sai, presta bem atenção aqui, Tiago, capítulo 2, se eu não me engano, versículo 26, ele diz, sai o espírito do homem e a carne morre, o corpo morre, ok? Ou seja, o corpo sem o espírito, sem a alma, morre. Então aqui não poderia ser o espírito do homem que estava falando, porque este espírito saiu dele. Você vai ver já já. Então, quem clamou foi um espírito maligno. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou. Então, o Espírito foi quem falou. Olha o que ele exclamou aqui, o que ele falou. Olha a revelação que ele deu, dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, né? Veja que na morte de Cristo, ele jamais, eu acredito que ele sabia, né? Como um anjo, de que o Salvador já estava no mundo, e de que na morte de Cristo eles seriam aniquilados. Não iriam sumir, iriam se dissipar, acabar, não. Mas eles iriam perder, né, seus poderes, ou seu poder, ou uma parte do seu poder. Porque na vinda de Jesus em 70, né, ali Jesus aniquilou, né, o diabo, acabou com a sua raça. Então, olha o pensamento que eles tinham, olha o grau de conhecimento que eles tinham, dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus, aquele que iria tirar o pecado da raça humana, ou seja, da sua igreja, melhor dizendo, aquele que iria tirar o pecado da igreja, do povo de Israel e dos gentios, da igreja, do corpo dele, em um dia, ou foi em uma hora. Louvado seja Deus. Então, quem clamou aqui foi o espírito maligno, aqui, ó, que clamou aqui, ó, o qual exclamou, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, viesse nos atormentar. Outra coisa, outra observação, este espírito, ele não estava só, né? Que temos nós contigo, olha o versículo 24, que ele diz, ó, dizendo, que temos nós, que temos contigo, plural, temos, que temos nós, primeira pessoa do plural, nós, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, né? Ou seja, vieste acabar com a nossa raça, viesse acabar com todos os demônios, viesse já destruir a cabeça do nosso chefe, do nosso comandante Satanás. Então eles sabiam disso, porque Apocalipse diz que Satanás sabia que o tempo dele estava chegando. Jesus, né, já tinha nascido e iria para a cruz acabar com a raça, né, com os demônios. Então ele diz, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Quem está falando aqui é o espírito imundo, e não o espírito do homem, ou a alma dele, do homem. Outra coisa, ele tinha conhecimento de Cristo. Está aqui, ó. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então ele tinha conhecimento de Cristo. Outra coisa também,
Jesus não curou nenhuma enfermidade neste homem. Se este espírito era carne ou enfermidade, por que Jesus não curou nenhuma enfermidade dele? Como é que se responde isso aqui? Então preste atenção, olha só. Jesus não curou nenhuma enfermidade neste homem, apenas disse: sai dele, espírito imundo. Olha só. Logo Jesus chega no versículo 25, né? E diz, e repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Agora, olha o que aconteceu com ele. Vamos ver se ele saiu, versículo 26. Então, o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Quem saiu? Foi a carne? Quem saiu? Foi o espírito do homem? Ou foi o maligno, um demônio, um anjo caído, um espírito possessivo, um espírito do mal? Quem saiu dele? Então, não dá para a gente aceitar, não dá para a gente encaixar ou querer defender uma coisa que a Bíblia não diz. Coisa que a Bíblia não diz. Em certos lugares, repito, em certos textos e contextos, Satanás, demônio, é sim um adjetivo, ok? Uma coisa que se opõe, que é um adversário, um adjetivo. Mas, meu irmão, minha irmã, me permita dizer isto. Cuidado com certas doutrinas, né? No tempo de Jesus, o que mais se manifestou foram demônios possessivos, deixando o seu rastro do mal, de enfermidades brabas no corpo, né, das pessoas, e até mesmo, vou mais além, e até mesmo na igreja de Cristo, que ainda não estava formada, estava se formando, Jesus ainda estava escolhendo os seus, os eleitos, né? Então, aqui, esse texto aqui, bota por terra todo e qualquer conceito em dizer que demônios não existem, de que o diabo não existe, de que Satanás não existe, de que o inferno não existe. Esse texto aqui de Marcos, capítulo 1, versículo 23 e 27, bota por terra, destrói qualquer artimanha, qualquer doutrina, qualquer invenção teológica em dizer que o diabo, que demônios, que Satanás não existe. Existe sim, principalmente no tempo de Cristo. Então, vou ficar por aqui. No próximo estudo, eu vou falar mais sobre as manifestações e possessões, o que diz o grego sobre isto, o que é uma possessão, o que é quando o texto divide claramente enfermidades físicas e possessão maligna. Você quer ver? Você quer crescer comigo? Então, mantenha-se neste canal, iluminados pela graça, continua orando pelo Pastor Van, me abraça aí em se inscrever, se inscreva no canal, aperta lá o sininho, dá lá ok, ó, pastor, gostei, não aperta assim não, porque aí você vai me desprezar todo o meu esforço para trazer um conhecimento, um alimento abençoado como este, ok? Então, fica aqui minha gratidão, multiplica aí, compartilha com força aos que estão saindo do sistema religioso, me ajuda aí a levar este alimento aos demais irmãos que estão chegando e que Deus continue te abençoando, nos abençoando, abençoando a igreja dele na face da terra, aqueles que já são da graça e aqueles que estão chegando no evangelho da graça de Cristo, que é poder de Deus para todo aquele
que crê. Até o próximo estudo, querendo Deus. Amém.